A baixa ingesta de proteínas pode estar sabotando o crescimento do seu filho e deixando-o vulnerável a déficit de nutrientes e também a déficit de ingesta de aminoácidos. Toda proteína que a gente ingere, todas as carnes e outros alimentos que contêm proteína, e daqui a pouco eu vou falar sobre eles, se transformam em aminoácido depois da digestão. E isso vai fazer com que dê suporte na síntese de massa muscular. Ou seja, a baixa de densidade muscular pode levar à hipotonia muscular, né? E essa hipotonia muscular pode impactar inclusive na coordenação grossa e fina do seu filho. Ou seja, a hipotonia muscular, por exemplo, pode fazer com que o seu filho tenha dificuldade de pegar a tesoura, né? Coordenar a tesoura, que é a coordenação fina, cortar o papel, a questão de não conseguir tracionar o abdômen, então ele vai ficar com aqueles ombros caídos, mas também a barriguinha distendida, né? Sem densidade muscular para alinhar a postura de abdômen, alinhar esse abdômen. Consequentemente, a hipotonia muscular, ou seja, baixa musculatura na região de costas, também vai fazer com que ele tenha dificuldade de arrumar a postura dele, certo? Isso vai impactar nas atividades do dia a dia, no escrever, no pintar, no ter força. Seu filho pode reclamar que ele está muito cansado e às vezes ele está muito cansado. Por quê? Porque está faltando suporte. Ele gasta muito mais energia para se manter com postura e desenvolver a escrita, fazer o corte do papelzinho, quando ele tem baixa densidade, porque ele está tendo que alinhar, pensar ou alinhar tudo isso para conseguir executar essa atividade, porque ele está faltando pilares de suporte que são os músculos. E para que eu sintetize, para que eu crie músculo, fibras musculares, eu preciso de aminoácidos, e esses aminoácidos vêm das carnes e das proteínas que eu ingiro através da minha alimentação. Olha um exemplo clássico do consultório. Crianças que, na hora que a gente vai investigando, né, fazendo a avaliação clínica, a gente descobre que ele cansa para mastigar. Seu filho mastiga carne, às vezes deixa no canto da boca. Eu tenho pacientes que fica uma bola, ele vai estocando a carninha na bochecha. Por quê? Porque ele cansa. Esse mastigar gera energia. E aqui nós temos músculos. Então, se ele tem esse músculo flácido, baixa densidade muscular e, além disso, uma frouxidão dessa musculatura, ele vai cansar para mastigar. E às vezes ele está recusando comer carne porque isso está demandando muita energia dele. Então, você pode fazer teste aqui em casa. Inclusive, a minha criança, que comia todos os tipos de proteínas e carnes, parou de diminuir a ingesta de carnes, começou a ficar no prato. E quando eu fiz essa avaliação, e ele tem hipotonia muscular, eu descobri que estava gerando muita energia comer os pedaços de carnes grandes. Então agora eu tô cortando bem pequenininha e ele tá aceitando novamente. Por quê? Porque tá demandando menos energia para essa mastigação, certo? Crianças que comem e tira a fibra da carne para fora. Por quê? Porque não tá dando conta de mastigar, e às vezes pode ser por hipotonia, por, né, uma função motora. Cansa, essa musculatura não está ajudando no processo de mastigação. Você deve estar se perguntando, e onde que eu encontro as proteínas? Na sua maior quantidade, a gente tem eles nas carnes. Carne vermelha, carne de frango, de aves, peixes, onde inclui aí os de água doce, os de água salgada, leite e derivados. Nos ovos a gente também encontra proteína. Nós também encontramos proteínas em alimentos de origem vegetal, como por exemplo as leguminosas, que são o quê? Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. A gente também tem uma densidade menor de proteína do que nas carnes de origem, né, nas proteínas de origem animal, mas a gente também encontra algumas quantidades de proteína nesses alimentos. Então é importante que a gente avalie a necessidade de proteínas da sua criança, olhando peso, altura, né, hipotonia muscular ou não, digestão, boa digestão ou não, e também que a gente possa proporcionar aí um leque de alimentos que contenham proteína para que a gente melhore, né, a questão de síntese, de absorção de proteínas, aminoácidos e melhor
a formulação e síntese de músculos. Aí você vai me dizer, Nutri, mas meu filho tem seletividade alimentar, ele não come, não é só carnes que ele não ingere, né? E esses outros alimentos que você falou, ele também não ingere. O que que eu faço? Há meios de a gente melhorar o aporte de proteína da sua criança através de pequenas estratégias, conhecendo a rotina e os alimentos que ele ingere e nutrir esses alimentos com proteína, como, por exemplo, com suplementação. O nosso primeiro olhar de suplementação de proteínas é o colágeno hidrolisado, certo? A nossa segunda opção, e aí precisa olhar para essa criança se ele não tem alergia, se ele não tem sensibilidades na digestão dessa proteína, mas também o whey hidrolisado, que é a proteína do soro do leite. Então, a gente consegue colocar no mamar, enriquecer as refeições dele com proteínas, mesmo ele não comendo carnes ou esses outros alimentos com proteína, enquanto a gente vai fazendo pequenas intervenções para que a gente não deixe ele sem esse aporte de proteína, a gente consegue fazer introdução delas na rotina alimentar através de enriquecendo alimentos ou suplementação. Você pode me perguntar, mas Nutri, você falou sobre deficiência de nutrientes. Quais outros nutrientes que pode estar reduzindo a ingesta, né? O meu filho pode estar reduzindo a ingesta dele quando eu deixo de comer carnes ou alimentos que tenham proteína, como por exemplo os nutrientes zinco, magnésio, ferro, que é essencial para o desenvolvimento da nossa criança, B12 e as outras vitaminas, inclusive do complexo B, que vão ajudar tanto o crescimento, quanto a saúde nutricional do seu filho, quanto o seu neurodesenvolvimento. Família típica, ficou claro o porquê é tão importante a gente ficar de olho na alimentação da nossa criança e também na ingesta de proteínas? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha com mais famílias atípicas.